Então vamos lá. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 38 e o nome da nossa história é essa aí mesmo, né? Judá e o poço da amargura. E talvez você pergunta, né? Mas eu não estou vendo poço nenhum aqui nessa história. Nós vamos ver esse poço já já, né? Pelo menos no fim. Então o que acontece nessa história é que Judá, ele escolhe superar os erros do seu passado, né? Ele resolve superar todos os problemas e por isso tem esse nome aqui, Judá e o poço da amargura. Mas irmãos, nós temos que entender a história, né? Você vai ver que o capítulo 37 e o capítulo 38, eles formam um conjunto. Não, pastor, a Bíblia toda forma um conjunto, sim, né? Você vai ver aqui no capítulo 38, no versículo 1, e diz assim: e aconteceu no mesmo tempo, ou naquele tempo, né? O autor está dizendo aqui que essas coisas estão juntas, que elas não podem ser desligadas uma da outra. Nós já falamos sobre isso para vocês em algum outro ponto da história, naquele ponto da primogenitura. Mas a Bíblia, ela tem alguma coisa, meus irmãos, que nós chamamos assim, de palavras-chave, ou frases-chave, situações-chave, né? Como eu já expliquei, parece que sempre que ia ter um casamento tem que ter um poço, tem que ter água, né? Tem que ter uma água por aí, tá certo? Então foi assim com Rebeca, foi assim com Raquel, mas aí se você olhar para o Novo Testamento é a mesma coisa, porque no casamento de Caná, Jesus faz o quê? Ele transforma a água em vinho. Mas é um jeito, meus irmãos, são os segredos espirituais da Bíblia, da palavra de Deus, né? E algumas palavras aparecem no capítulo 37 e elas vão voltar a se repetir no capítulo 38. Para que Deus faz isso? Para ficar bem claro a ideia que ele quer revelar, né? Aqui no capítulo 38, se você for ver, só aparece um personagem daqueles que são mencionados no capítulo 37. Somente um filho de Judá, perdão, de Jacó é que aparece, que é o Judá, né? Até então, no capítulo 37, você tem Jacó, você tem todos os filhos de Jacó, eles resolvem vender o José, não é? E aí no capítulo 38, todo mundo some, desaparece. E o Espírito Santo, ele vai se ocupar só com uma pessoa. E por que ele quer se ocupar só com aquela pessoa? É porque o Espírito Santo, ele quer se preocupar, mostrar para nós que um daqueles lá, ele foi restaurado pelo Espírito Santo, como a gente vai ver nas palavras-chave. Tem uma pergunta aqui, né? Por que judeus e não rubeus, né? Na tragédia da venda de José, a gente escuta três vozes falando quando eles vão vender o José. A primeira voz é a voz do grupo, né? Todos eles estão dizendo lá no versículo 20, os 10 irmãos que estão lá pastoreando, né? E viram José de longe, lá vem o sonhador, então tiveram uma ideia lá, ideia do diabo, né? Vinde agora, matemo-lo. Essa é a primeira voz que aparece. A segunda voz que aparece é o de Rúben. O Rúben fala assim: não lhe tiremos a vida, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova. O próprio Espírito Santo explica que ele queria proteger o irmão dele. E aí nós temos a terceira voz isolada de Judá, diz assim: vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas. Fica bem claro que quem manda vender é quem? É o Judá. E aí, meus irmãos, a pergunta: por que judeus e não rubeus, né? Mas vê o irmão. Então, aquele momento da venda de José, o José sendo levado embora na frente deles, pela ideia, pelo conselho de Judá. Então, meus irmãos, a mente de Judá, o coração de Judá, esse pecado de Judá, ele fica preso. Por isso a gente fala,
preso à beira do poço. É a prisão do remorso, é a prisão, meus irmãos, da mágoa contra o que ele mesmo fez, né? Mas ele vai se arrepender, ele vai fazer mudança, é muito importante na vida dele. Então a nossa história hoje fala disso, né? O que fala hoje? Não permita que sua vida termine à beira do poço da amargura. Não permita, né? Quantas pessoas são vencidas pela tristeza, pela mágoa, ou pela dor que ela causou para uma outra pessoa, né? Agora, quantas pessoas também são vencidas por ter falhado, fugido, não crendo no poder restaurador de Deus? Se uma pessoa ela é vítima, confie em Deus. Fizeram muito mal para mim, confie em Deus. Se a pessoa ele é o causador do dano, mesma coisa, confie no poder restaurador de Deus. Então, enquanto a pessoa permite que o mal o vença, ele vai ficar preso aonde? Lá na beira daquele poço, né? Por isso a gente disse, não permita que sua vida termine na beira do poço da amargura. Vocês lembram que Judas, ele traiu Jesus, e quando ele traiu Jesus, ele imediatamente recebeu 30 moedas de prata, ele foi lá, jogou as 30 moedas de prata, e ele, meus irmãos, poderia ter voltado ao pé da cruz, dava tempo. Dava tempo dele voltar lá e dizer assim, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim e me perdoa. Bom, nós sabemos que ele é o filho da perdição, mas em qualquer, meus irmãos, outra circunstância, a pessoa que fizesse isso, Jesus ia olhar para ele, como disse para todos, diria para ele também. Qual é a frase que Jesus diria para ele? Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. E receberia o perdão de Deus. Mas ele preferiu fazer o quê? Ir numa árvore e se enforcar. Esse é um jeito de tratar com o próprio pecado. Então, meus irmãos, o Judá, vamos voltar na história dele, o Judá, ele teve oportunidade de glorificar a Deus. Quando ele nasceu, ele é o único filho que quando nasceu, nasceu o primeiro filho, o Rúben, o segundo que é o Levi, o segundo que é o Simeão, o terceiro que é o Levi, e a mãe só se preocupava em agradar o pai. Meu marido vai me amar. Agora o meu marido vai me amar. Agora eu tenho 3 filhos, meu marido vai me amar. Aí quando nasceu o quarto, o marido não estava nem aí para ela, ela disse assim, dessa vez eu vou louvar o Senhor. Por isso que o nome Judá significa louvor. Judá significa louvor. Então a mãe disse, olha, eu vou louvar a Deus. Ele já nasceu de um jeito diferente. Então, quando ele nasceu, o objetivo da mãe era louvar a Deus. E aí ele teve uma outra coisa boa que aconteceu na vida dele. Vamos descobrir assim, né? Olha, eu descobri que o meu irmão vai ser um bilionário, que ele vai ser, meus irmãos, né, o governador do mundo inteiro, como o José foi. E aí o que acontece? Isso foi só o primeiro sonho, né? No segundo sonho, ele descobre que ele é uma luz que está lá em cima, que o seu pai é o sol, que a sua mãe é a lua, que os seus irmãos são luzes, ou seja, ele descobre que Deus tem um objetivo com Israel. Qual é o objetivo que Deus tem com Israel? É o mesmo que ele tem comigo e com você. No livro de Mateus, Jesus disse, vós sois o sal da terra e vós sois o quê? A luz do mundo. O objetivo de Deus com Israel, com a nação de Israel, é que ela fosse luzeiros do mundo. Por isso que eles estão lá, meus irmãos, lindos, sabe? Estrelas brilhantes. E ele poderia dizer assim, Senhor, que bom, o Senhor vai usar o meu irmão e o Senhor vai nos usar. Somos luzes neste mundo. Eles sabiam interpretar os sonhos, então ele teve a oportunidade de glorificar a Deus. E qual deveria ser a escolha dele? Ele dizer assim, Senhor, ajude o meu irmão José, ajude a minha família a cumprir o propósito espiritual dela neste mundo, quer ser luz, quer brilhar, quer mostrar Jesus que é a luz do mundo para as pessoas. Ele, Judá,
ele teve a chance de fazer isso. Mas o que ele fez, meus irmãos? Ele não aceita o sonho de Deus, né? Ali, ele não aceita os planos de Deus, ele não aceita. Se o meu irmão tiver que brilhar mais do que eu não aceito. Algumas pessoas chegam nesse ponto, né? Se alguém que está junto com ele cresce no serviço, ele pede a conta. Por quê? Mas entrou junto comigo, agora vai mandar em mim? Eu estudei com fulano, agora aquela pessoa está mandando em mim? Eu que cuidei daquele menino quando era criança, agora ele está mandando em mim? Então, irmãos, às vezes as pessoas não aceitam o plano de Deus, o projeto de Deus. E por quê? Porque tinha inveja de José, né? Invejava a forma que José era tratado pelo seu pai, o comportamento de José, que era melhor que o dele, né? E principalmente a escolha de Deus, a escolha de José ser, meus irmãos, o comandante ali dos irmãos. Ele não aceitou isso não, né? E por isso que a inveja causou aquilo que a gente falou a semana passada, impaciência, ódio, desejo de matar o irmão, né? E então ele pensou, eu vou exterminar esse sonho de Deus aqui, eu vou acabar, vou destruir o sonho de Deus. E ele se aliou com os irmãos, vão matar, né? Depois, meus irmãos, porque houve a interferência de Rúben, não mataram, mas ele pegou o sonho de Deus e chutou para fora da porta da casa dele. Tem muita gente que faz isso, pega o sonho e dá logo um chutão, chuta o sonho, chuta o projeto de Deus para a vida dele, expulsa o projeto de Deus para a vida dele. Judá fez isso. Deus estava dando um presente para ele, para ser luz do mundo, junto com o seu irmão, e o que ele faz? Ele pega a bênção, que é o próprio irmão, e chuta para fora de casa, pior, vende a preço de banana. E muitas vezes nós fazemos isso, nós chutamos as bênçãos de Deus, nós expulsamos as bênçãos de Deus na nossa vida, e Judá fez isso. E aí, meus irmãos, ele fica preso, está lá, ele está preso à beira de um poço, né? E por anos a cena, eles confessam que essa cena ficou na cabeça deles. Ele podia ouvir o clamor de José. Eu disse para vocês, né, na semana passada, que José, ele deve ter gritado, Judá, me tira daqui, Judá, né? E Judá não tirou. Rúben, me tira daqui, cadê o Rúben para me proteger? Mas eu tenho certeza que o nome de Judá, ele gritou também, porque ele está num desespero, é uma criança, ele tem, meus irmãos, pouca idade, então tem 17 anos, ele está com medo naquele poço profundo, um poço, meus irmãos, que é uma escuridão, eu disse, para uma caravana chegar, sair, acontecer tanta coisa, ele talvez ficou alguns dias lá naquele poço, e por isso, né, ele clamou, e aquele clamor fica atormentando, o irmão clamando, aí vê aquela cena do irmão indo embora e nunca mais voltar, né? A tentativa de esconder o pecado. Olha só o que eles fizeram no capítulo 37, vamos voltar no capítulo 37, né? Versículo 31, e tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram, achamos esta túnica, conhece agora se é ou não a túnica do seu filho. Vê aí se é a túnica, conhece se é a túnica do seu filho. Lembra que eu falei para vocês de palavra-chave da narrativa bíblica? Essa é a palavra-chave dos 2 capítulos, conhece. Mas não é só dos 2 capítulos, é da história de José. Lembra que José conheceu os seus irmãos. Essa palavra vai se repetindo o tempo todo. Por quê? Porque é a palavra-chave nessa história. E aí eles dizem para o pai, pai, conhece-se aí, mas a ideia é de quem? A ideia é do Judá. Então ele fica preso à beira de um poço,
ouvindo o próprio pai inconsolável, o pai dizendo: olha, eu vou morrer chorando pelo meu filho, vocês saibam que eu vou morrer chorando pelo meu filho. Então, meus irmãos, toda aquela situação, aquele peso, sabe, aquele peso lá é grande demais. O Judá, ele fica preso ao seu erro, e esse preso fica atormentando a sua cabeça. O pecado nos atormenta, o erro nos atormenta, a culpa nos atormenta, mas também, se uma pessoa fez mal para a gente, a mágoa nos atormenta, o ódio nos atormenta, o ressentimento nos atormenta. Quem é que quer ficar preso ao poço da amargura? A pessoa fez um mal para mim, nunca mais eu vou esquecer. Você está preso naquele poço. Então, meus irmãos, são duas situações que a pessoa pode ficar presa: se ele fez um mal, ou se recebeu um mal e não perdoou. Então está lá, Judá ficou preso, estava preso lá naquele poço da amargura. 3 atitudes comuns quando nós falhamos, quando nós cometemos um erro, um pecado. Primeiro, nós podemos sentir remorso. Eu acho que isso aconteceu com Judá. Primeiro ele quer matar, no meio do caminho ele mudou, ele disse: não, matar não, né? Ele teve a ideia, vamos vender. Foi o José que quis vender, o Judá quis vender. Então você vê ali que ele tem um remorso, né? Pesou a consciência, ele não quer matar. Não, eu não quero matar meu irmão não, mas teu irmão, ele vai reinar sobre vocês. Ah, é verdade. Bom, não quero matar, mas também não quero que ele se dê bem. O remorso faz isso. Não nos leva a mudanças sinceras. Nós paramos no meio do caminho. Olha, eu não quero o mal daquela pessoa, mas eu também não quero que aquela pessoa se dê bem. Então, de sentir um remorso. Às vezes nós apenas sentimos um remorso. Foi o que aconteceu com Judas. A palavra original lá de arrependimento para ele não é arrependimento, não é metanoia, é remorso. Decidimos culpar alguém, né? O Adão fez isso, por exemplo, a Eva também. Judá podia dizer assim: olha, eu vendi mesmo, ninguém mandou meu pai gostar mais dele, ninguém mandou ele ficar entregando os outros irmãos das coisas erradas, né? Então, por quê? Porque para muitas pessoas, quando elas estão acuadas, o pecado pesa na cabeça, eles preferem fazer a transferência da culpa, ou seja, porque o fulano, porque o beltrano, porque o ciclano, né? Nunca a culpa, meus irmãos, é dele, a culpa tem que ser do outro. É sempre assim, né? E aí, a terceira atitude, além do remorso, além de culpar alguém, é fugir. E foi isso que o Judá fez. Capítulo 38, versículo 1. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre os seus irmãos. Você sabe o que isso quer dizer? Que Judá saiu da presença dos seus irmãos. Ele foi embora. Ele não aguentou o peso da consciência culpada, fez a malinha dele e foi embora da presença do seu pai. Ah, pelo menos não vou ver meu pai chorando, mas não resolve o problema. Ah, eu não quero ficar aqui lembrando dessas coisas, eu vou embora. E quantas pessoas fazem isso na vida? Briga com a família, vai embora, né? E aí, meus irmãos, pensando que isso vai aliviar, que isso vai resolver o problema. Ou seja, só está, meus irmãos, jogando o problema para frente. Mas um dia ele vai ter que tratar desse problema. E as pessoas falam: eu vou fazer isso, quero ver. Não vai adiantar nada. Fugir não resolve o problema de ninguém, nenhum, né? E aí, depois que ele vai embora, né, ele tem uma vida triste. Capítulo 38, olha lá, é um conto triste. O capítulo 38, meus irmãos, você vê ele abandonando a casa do pai, porque fugia é o caminho mais fácil, ele se afasta dos irmãos. Discuti com alguém na igreja, tive um problema na igreja, me fizeram um mal na igreja. O primeiro caminho é sair, é fugir, vai se afastar dos irmãos. Aprende com a Bíblia. A palavra de Deus ensina isso aí. Não vai resolver o problema.
E aí, continuando, ele abandonou a casa do pai, ele se abriga e ele se alinha com pessoas que não eram crentes. Aí no versículo 1, ele entrou na casa de Ira. Meus irmãos, Ira com H, não é? Tá certo? Era o nome dele, ele se chamava Ira. Esse Ira não deu um pingo de contribuição espiritual para a sua vida. Pelo contrário, só levou ele para o mau caminho. E aí, para piorar a situação dele, no versículo 2, junto com o Ira, na má companhia, corrompe-se os bons costumes, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por sua mulher. Lembra da Rebeca falando das cananeias? Se o meu filho Jacó tomar uma dessas mulheres cananeias, a minha vida vai ser desgosto total, né? É melhor morrer do que isso. Bom, já tinha, a avó já tinha, meus irmãos, dado esse conselho. Então ele vai lá na casa do Adulanita, o Ira, lá ele conhece uma moça, essa moça se chama Sua, e ele se casa com essa Sua, essa moça que é cananeia, e você lembra que Deus tinha amaldiçoado os cananeus por causa do seu costume religioso pecaminoso, né? Então ele se aparenta com aqueles cujas vidas carregam uma maldição eterna. E está tudo bem, né? Eu fugi da casa do meu pai, não estou mais junto com meus irmãos, encontrei novos amigos e agora me casei com essa moça, ela não é da igreja, ela não tem a mesma fé que eu, não tem problema nenhum, está tudo bem. Só que, meus irmãos, no caso dele, homem, saía para trabalhar como pastor, ficava às vezes dias, às vezes meses fora de casa. Aí quando ele voltava, quem criava os filhos era a esposa, era uma cananeia. E você sabe que Judá, meus irmãos, Jesus é o leão da tribo de Judá. E aí ele tem os 2 primeiros filhos, o Er e o Onã. E tanto o Er quanto o Onã, ele tinha costumes pecaminosos, porque os cananeus eles eram assim. Os cananeus eles não esquentavam a cabeça com nada, né? Para você ter uma ideia, o cananeu, quando nascia o primeiro filho do cananeu, ele sacrificava o filho. O Er só não foi sacrificado porque o pai dele não era cananeu, mas se o pai dele fosse cananeu, o Er seria sacrificado, o sangue dele e o seu corpo seria macetado e eles colocariam na casa os pedaços daquele corpo, daquela vida, para proteger a casa. Então, ele casou com uma mulher que cria nessas coisas, que acreditava nessas coisas. E ele ausente da casa, a mulher que educou os filhos. E aí, meus irmãos, no versículo 6, o Judá tomou uma mulher para Er, e ao seu primogênito, né, e o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Ele não morreu, Deus matou. Está bem claro aqui, Deus o matou. E aí ele teve que dar o filho, segundo filho, que é o Onã. E o Onã, meus irmãos, na má prática de suscitar um filho, uma descendência para o seu irmão, diz o versículo 10 que o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Meus irmãos, esses meninos não morreram, eles foram mortos. E quem os matou? Deus os matou. Deus matou os 2. Por isso que eu disse aqui, né? O capítulo 38 é um conto triste. Foi desastres familiares um atrás do outro. Aqui um casamento errado, a morte do primeiro filho, a morte do segundo filho, né? E aí ele começa a culpar as outras pessoas. Ele começa a culpar. Calma lá. A culpa não é minha. A culpa é da Tamar, né? Olha o versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, fique grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Veja quem ele culpou. Ele pegou e disse: Tamar, volta para a casa do teu pai,
quando o Selá crescer, eu vou dar ele para você, né? Aí você vai ter o seu filho para cuidar de você. E ele não fez isso de boa intenção. Deus está falando isso para nós no versículo 11, que ele fez isso de forma premeditada. Eu dar o meu filho para essa mulher que já matou dois filhos meus, o terceiro vai morrer também, né? Bom, irmãos, ele está culpando a Tamar, né? Parece os pais que os filhos são santos, então tem que defender o filho de qualquer jeito. Não, você tem que defender seu filho se ele estiver certo. Se ele não estiver certo, você tem que dizer: meu filho, você está errado, vá lá, peça perdão, não faça isso, corrija, ensine, discipline. Então o Judá está dando um mau exemplo aqui de como não fazer, né? Em vez dele olhar e dizer assim: tanto Er quanto Onã, Deus levou eles porque eles eram maus. Mas ele olhou e disse: essa mulher é má, né? Essa mulher é má, quando eu puder eu me vingo dela. Ele quase conseguiu se vingar dela, né? E aí aconteceu uma outra tragédia familiar, no versículo 12, passando-se muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo, o adulanita. Está vendo só, né? Agora, meus irmãos, ele está só está ele e o menino dele, que é o Selá, né? Mas essa mulher morreu também. Bom, mulher morta, filho pequeno em casa, né? E ele foi junto com os tosqueadores, consolado lá da morte da mulher. E olha agora que vai acontecer, meus irmãos, ele toma algumas atitudes, né? Está aqui previsto já. Ele chegou a participar de um culto pagão, tá? Envolvendo-se com uma pretensa prostituta cultural. Eu quero lembrar aos irmãos que os cananeus, os cultos deles eram assim. Quando a gente visita algumas partes, alguns lugares, ainda em Jerusalém, existem os lugares onde eles sacrificavam as crianças, está lá até hoje, e acredite, é um lugar muito sombrio, é um lugar feio. Você se sente mal lá. Não é um lugar legal de andar. Está lá, não sei nem por que fica lá, né? Eles deviam fazer alguma coisa, mudar aquele aspecto. Ou talvez não, deixar lá mesmo para ver, olha como os cananeus faziam. Como também tinha os lugares lá, meus irmãos, das prostitutas cultuais, que era um culto. Ela, servindo aqueles homens, era um culto aquilo ali. Por isso fala prostituta cultual. E aí, ele participou desse culto pagão. Por isso, aonde o Judá chegou quando ele saiu da presença do seu pai, ele saiu de perto dos seus irmãos, ele foi ladeira abaixo. Ele tem um peso na consciência, uma culpa na consciência. Ele sabe que ele fez uma coisa muito errada, então ele não quer encarar aquilo. O que ele faz? Ele se afasta, dá tchau e benção, vai embora, pensa que isso vai resolver o problema. Não resolveu. A situação dele só piora. Parece que não melhora nunca, não é verdade? E aí, meus irmãos, Deus ele usa a Tamar para dar uma lição. Avisaram a Tamar: olha, o seu sogro está lá, foi tosquear as ovelhas, né? E a Bíblia diz que ela se veste como uma prostituta, né? Atrai ele, conversa com ele, né? E ele fala: eu quero ficar com você. Mas o que você vai me dar? Te dou um cabrito. Cabrito? Tinha um cabrito na história dele, né? Com o pai, não tinha? Mata um cabrito, pega o sangue, coloca na roupa e dá para o pai. Não era isso? Não, eu vou mandar um cabrito para você. É do jeito que você mandou para o seu pai? Tá bom. Então, meus irmãos, ela disse: eu vou te dar um cabrito. Ela disse: não, mas não é assim não, eu quero algumas coisas, que eu quero a garantia, né? E aí, meus irmãos, ele entregou para ela o selo, o cordão e o cajado, né? Então, acabou ficando com ela ficou grávida, tá? Mas grávida com o selo, com o cordão, com o cajado, né? E de réu, porque até então ele é réu na sua consciência, no trono divino. Você
Pode se achar que não é, mas quando você está em culpa, você é réu no trono divino, que é o da consciência. Então, de réu no trono divino, ele se torna juiz. Olha que interessante, inverteu-se as posições. Ele sabe que ele é culpado pelo sangue do irmão dele. Ele sabe que ele é culpado por aquela venda, e provavelmente o irmão era morto, porque ele pensava que o irmão já estava morto, né? Então, meus irmãos, de réu, agora ele vai se tornar juiz. Alguém denunciou a sua nora que estava grávida. Versículo 24. Aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e está grávida do adultério. E Judá disse: tira para fora, para que seja queimada. Vamos queimar. Agora eu vingo o e o Onã. Agora eu faço ela pagar. Chegou a hora. Ele não teve um pingo de piedade. Um pingo de piedade ele não teve dessa pobre mulher. Aí, meus irmãos, Deus vai usar Tamar e vai levar ele até o poço da amargura, sabe? Olha a sabedoria dela no versículo 25. Tirando-a fora, mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e este cordão e este cajado. Conhece, eu peço. É a mesma palavra que ele mandou falar para o pai dele. Conhece? Conhece esse manto aqui? É ou não é do teu filho? É. Quando ela disse assim: conhece, eu peço este cajado, este selo, esse cordão, conhece? Então, meus irmãos, veio um filme na mente dele. Eu digo uma coisa para você, era só ele dizer assim: não sei de quem que é, não faço a mínima ideia. Era só ele fazer isso, meus irmãos, e ela seria terrivelmente apedrejada. Naquele momento, ele não precisava abrir a sua boca. Eu digo, ela é muito nobre. Ela é nobre porque ela podia falar assim: olha, o pai dessa criança é você, Judá. Ela podia fazer isso. Ela estava na chance de fazer isso aí. E explicar por que ela fez. Mas aí o Judá, meus irmãos, ele não precisou de nada disso. Porque a questão ali não era só aquela gravidez da Tamar, não. Aí ele volta anos para trás, no dia que ele mandou aquele manto para o seu pai, com o carmesim, com manchas de sangue do cabrito que ele matou. E aí ele disse para ela no versículo 26, conheceu-os Judá. Eu quero só que você volte no capítulo 37, no versículo 32. No final do versículo 32, eles mandam dizer: conhece agora se esta é ou não a túnica do seu filho. Versículo 33, e conheceu-a. No versículo 25, a mulher diz: conhece, peço-te, de quem é este selo, cordão e cajado. No versículo 26 é dito: conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Porque eu não tenho dado selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Ele disse: ela é justa, eu não sou. Então, irmãos, o Judá, ele se liberta. A consciência pesada que estava atormentando o seu coração, ele viu que ele era um pecador, e ele, meus irmãos, ele justificou o erro da nora. Ele disse: ela é mais justa do que eu, ela está certa. Eu estou querendo tratar ela mal, o pecado dela mal, olha como eu fiz com o meu irmão. Então, vem esse filme na mente. E aí, meus irmãos, é dito que nunca mais conheceu, que ela deu à luz e tudo mais.
Só que você não vai ver mais o Judá junto com Ira, ele não vai estar mais. A próxima vez que você lê sobre Judá, sabe com quem que ele está? Ele está com seu pai, ele está com seus irmãos. Sabe por quê? Porque ele voltou para lá. Ele voltou para ficar junto com seu pai, ele voltou para ficar junto com seus irmãos. Então a libertação, aquela confissão de dizer, eu não sou justo, né? Não trouxe apenas alívio, porque quando nós confessamos, nós sentimos alívio, mas trouxe bênçãos de Deus. Os pecadores preferem ficar presos, não crê no poder restaurador de Deus, vítimas do destino, né? Então, me fizeram um grande mal, né? Um filho que fica, meu pai me batia muito, né? Acho que bateu um pouco, que está reclamando até hoje, né? Mas prefere ser vítima do destino, enquanto pode ser diferente. Judá viu nas palavras de Tamar a voz de Deus, conhece, te peço, ele volta 20 anos atrás, ele sabe que é Deus e não Tamar que está falando, mas dessa vez a lembrança não desperta tristeza, desperta transformação, um desejo de mudar. Ele admite o seu erro, mais justa é ela do que eu. E aí, meus irmãos, quando ele admite o erro dele, as coisas começam a mudar. Versículo 26, 27. E aconteceu que chegou o tempo de dar luz, que havia gêmeos no seu ventre. Quantos filhos Deus levou? 2. Quantos filhos ele recebeu? 2. Um desses filhos, o Pérez, ele vai ser o ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. A Tamar entra na genealogia de Jesus Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Isso é resultado do perdão, da graça, da misericórdia. Isso é resultado da restauração segundo Deus. Volta para o seu pai, reconquista sua confiança. O pai não confia em Rúben, mas confia em Judá. Quando Judá fala, olha meu pai, o senhor pode pegar meus filhos, o senhor me mate se eu não trouxer o seu filho. E aí quando José fala assim, olha, o Benjamim vai ficar preso, o Judá disse, não, meu senhor, não faça isso, não faz chorar o coração do meu velho pai, eu prometi para o meu pai, que eu levaria o meu irmão de volta, então se tiver que alguém ficar preso, ser morto aqui, fique comigo, me prenda, mas solte esse menino. Foi quando Judá diz isso, que o José conseguiu se libertar também. Uma libertação pode causar outras libertações, porque até aquele momento, o José só queria que os irmãos pagassem. Então você vê que o Judá, não apenas ele é restaurado, mas ele vai, o Judá, né? Ele vai restaurar, ajudar na restauração de José, o seu irmão, anos depois. Por isso, meus irmãos, ele está lá, ele volta, reconquista a confiança da família. O pai, quando vai mudar para o Egito, o pai fala assim, Judá, vem cá meu filho, vai na frente e escolhe o lugar. Ele foi escolher o lugar para ficar. E mais do que isso, quando o pai foi dar a última bênção, a bênção, meus irmãos, para todos os filhos, ele tacou a mão na cabeça do Judá, né? E disse, Judá, o cetro não vai se arredar de ti. Ou seja, você é rei, né? E não é só o cetro de reino, é o cetro da justiça, nosso rei Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele não é o leão da tribo de José, e nem o leão da tribo de Rúben, ele é o leão da tribo de Judá. E isso só foi possível porque Judá, ele passou por um processo de restauração. Então, meus irmãos, aí para a gente ver como Deus, ele age de uma forma poderosa.
E agora sim, né, eu acho que, deixa eu ver uma coisa, estou com ele aqui. Judá nos mostra que é preciso, né, ter atitudes para vencer as amarras do passado. Ele é o primeiro penitente da Bíblia, você sabia disso? Ele é a primeira pessoa que diz que está errado na Bíblia. Ele sabe que tem um longo caminho para mostrar para todos que ele é um coração transformado, e ele vai chegar nesse ponto, ele muda completamente, né? Nós vamos ver isso nas histórias posteriores, tá? Só para a gente terminar, todos os que erram na vida, né? Pode pular aí que essa é a nossa última tela, precisa entender algumas coisas. Primeiro, nós não podemos mudar o nosso passado. Segundo, que não adianta fugir, é preciso confessar o pecado, se arrepender e mudar. Terceiro, quando entregamos a nossa vida a Jesus, estamos entregando nossas vidas nas mãos daquele que levou sobre si os nossos pecados e apagou a nossa culpa. Quarto, que o arrependimento nos leva a percorrer um longo caminho, onde mostraremos para todos que mudamos, que não somos aquela pessoa à beira do poço. Olha o exemplo de Judá. Ele deixou de ser um invejoso, mal intencionado, para se transformar num irmão amoroso e abnegado. Se antes vendeu o seu irmão para ser escravo, agora ele se entrega para ser escravo no lugar do seu irmão. Então, meus irmãos, essa história do capítulo 38 é a continuação do 37, e a gente vai ver que o 39 é assim. Mas só que essas duas histórias estão ligadas, é como se fosse um capítulo só, nessa palavra, né, que Judá, ele precisava ouvir para poder ser reformado, transformado, né, e ele conseguiu. Amém?